Nós, só para quem não esteve lá, nós tivemos recentemente em Santo Domingo, eu, Helena, Cassiolato, Judith, Martim, Carlos, que está ali, não sei se tem mais alguém aqui, mas nós estivemos na rede Lalix, tá, que eu coloquei aqui o símbolozinho do Lalix, tá, então aqui a gente tem o Globelix, Lalix, aqui tem o Instituto de Economia, só para constar. Bom, então nós estivemos lá, e nós ficamos conversando bastante sobre questões sistêmicas e a inovação sistêmica. Eu vou pegar um pouquinho disso, tá? Eu estou com alguns alunos aqui que são meus agora, né? E eu vou fazer uma exposição e vou lembrar um pouquinho da minha tese que vocês foram banca, tá? E depois eu vou falar por que ela não está atualizada. E tentar caminhar um pouquinho, refletindo sobre outras coisas que aí eu já não sei se vão concordar tanto comigo, mas que a gente vai tocar por diante. Mas eu queria fazer, assim, como se fosse uma homenagem minha a vocês por esse trabalho, que, na verdade, eu não tinha muito o que falar, porque vocês vão falar muito melhor do que eu sobre o Globelix. Tá? Então, bom, a gente sabe que o processo inovador é um processo cumulativo, envolve conhecimento tácito, apresenta transbordamentos, o que torna a apropriação imperfeita, incerteza, mas, fundamentalmente, é um processo interativo. É um processo que envolve mais de um agente e a inovação é um processo sistêmico. Tá? Então, eu estou partindo desse pressuposto, tá? E eu me lembrei da minha tese, que eu posso resumir nessa figurazinha aí. Tá? A minha tese de doutorado, eu falava o seguinte, olha, quando eu tenho o conhecimento, ele é acumulativo, ele é um pouco, a gente fala sticky, né? Ele é rígido, você não consegue mudar a sua base de conhecimento de uma hora para outra. Então, quando você necessita de algum conhecimento, a empresa necessita de algum conhecimento que é dissimilar a sua base de conhecimento usual, tá? Também, então, é um conhecimento, um ativo complementar, que envolve conhecimento dissimilar e envolve um ativo específico, que tem que ser desenvolvido especificamente para o negócio dela. Então, você tem aqui cooperação. Tá? Então, a minha tese, basicamente, era mostrar empiricamente esse processo. Isso faz muito tempo. Alguns de vocês não eram nascidos, 1995, então faz bastante tempo. Né? Mas todo esse processo era acompanhado de apropriabilidade. Tá? Eu exigia apropriabilidade, ou seja, de alguma maneira a firma tomava posse daquele conhecimento e se tornava difícil esse conhecimento ser transmitido ou ser absorvido por outras empresas ao seu redor. Agora, o que acontece? E se eu não tiver a apropriabilidade? Se eu não tiver a apropriabilidade, eu tenho o comum. Tá? Eu tenho um espaço, que é o espaço do comum. E isso era eu, por algum acaso, encontrei um livro da Ostrom, que eu estou lendo o livro cuidadosamente, e aí um pouquinho de CDF e tal, a gente vai lendo lá o livro, mas o livro da Ostrom é um livro sobre conhecimento e os bens comuns do conhecimento. Então, eu fui refletir um pouquinho sobre o que acontece com o processo cooperativo quando a apropriação é difícil. E o conhecimento tem como uma das suas características ser um bem de apropriação difícil, tá? Ou imperfeita. Imperfeita, para usar um termo mais bonitinho. Tá? Bom, aí, claro, aí tem essas coisas aqui que a gente estuda lá em microeconomia, né? Quando eu tenho o bem pode ser subtraído ou você pode excluir o consumo, né? Quando você consome, você subtrai o bem e você consegue excluir o consumo dos outros, eu tenho os bens privados. Quando você subtrai, mas não consegue excluir o consumo dos outros, eu tenho os bens comuns. Quando você
exclui, mas não subtrai, eu tenho clubes. Aqui eu coloquei uma coisa que me comove muito, assinaturas de periódicos. Nós temos aqui essas bases de periódicos que são assinadas e quem não tem acesso a essas bases não pode ter acesso aos periódicos. Essas bases são caríssimas, a CAPES paga um dinheirão por elas e o mundo inteiro paga um dinheirão por elas. As editoras ficam milionárias na verdade, com a pesquisa que nós fazemos. Tá? E, na verdade, para quê? Para excluir gente do consumo dessas bases. Isso aqui é um grande absurdo, mas eu me lembrei disso, só coloquei aí para as pessoas, para eu poder falar que é um absurdo. E aqui eu tenho os bens comuns e tenho os bens públicos. O conhecimento, de uma maneira geral, é um bem público. Por quê? Porque você ter acesso ao conhecimento não subtrai o consumo de outra pessoa e, ao mesmo tempo, você tem dificuldade de excluir o consumo de outra pessoa. Então, nesse sentido, o conhecimento seria um bem público. Claro que nós, economistas, e aqui eu fiz umas setinhas, o que nós fazemos como solução para esta imperfeição de mercado? Nós queremos caminhar para bens privados ou então para clubes. Então, em determinada reunião da CAPES, do Comitê de Economia, eu escutei de um colega falando que era um absurdo a base Cielo, porque a base Cielo era uma base pública e, portanto, não havia um investimento adequado. Então, ele era a favor de que os periódicos fossem em bases assinadas para que as pessoas não tivessem acesso, tivessem que pagar pelo acesso a essas bases. Mas o conhecimento tem essa característica de ser um bem público, mas que tem problemas para aceder a esse bem público, porque você tem que ter um conhecimento prévio, não é todo mundo que consegue. Então, não adianta eu entregar um livro para vocês se vocês não souberem ler, então vocês têm que ler. Não adianta eu ficar falando lá para os meus alunos lá de microeconomia, que aqueles cálculos todos, se vocês não estudaram cálculo, né? Então, a gente precisa de conhecimento prévio para conseguir captar o conhecimento também. Tá? Mas essa questão. E o que acontece? Acontece que a economia criou umas historiezinhas para tratar esse assunto. Tá? Então, a primeira história é a história do Harding, que fala da tragédia dos comuns. E o que diz a tragédia dos comuns? Então, isso aqui fala do acesso livre. Então, fala assim, olha, quando você tem acesso livre, ou seja, um acesso não administrado, pouca comunicação, individualismo, privatização e intervenção governamental, você sobreutiliza os bens. Tá? Então, por quê? Porque esse caso aqui é um caso não administrado. É um caso em que você tem indivíduos com alto interesse. Tá? E o segundo caso, que a economia trata com bastante... com alguma propriedade, são os anticomuns, que é o caso de você patentear alguma coisa de maneira que ninguém tenha acesso àquele conhecimento. Então, você pode proteger excessivamente e impedir a adição de investimento. Então, a gente não quer que isso aconteça com o conhecimento. E, por fim, tem o problema do dilema do prisioneiro e a questão do carona. Tudo isso, toda essa história dos economistas se baseia em individualismo e pouca comunicação. Se eu quebro o individualismo e se eu quebro a pouca comunicação, eu tenho acesso a um bem comum e eu consigo construir o bem comum. Então, claro, eu não vou entrar na discussão da Ostrom, né? A Ostrom tem vários pontos que... se eu tiver limites bem definidos... Ela diz o que uma comunidade deve ter para que consiga cultivar os bens comuns. Tá? Mas eu não vou discutir isso aqui, estão listados, a gente vai deixar aí o slide, e é bem conhecido o ponto. Tá? Mas existe a possibilidade de auto-organização. Só que temos um grande problema. Porque isso, se eu falar sobre isso, o que é o Vale do Silício hoje? O Vale do Silício é um local onde eu tenho conhecimento comum, cada um deposita um pouco de conhecimento, e algumas pessoas pegam aquele conhecimento
extraem aquele conhecimento e produzem uma inovação, e se apropriam plenamente daquela inovação. Então, dali saiu o WhatsApp, Facebook e assim por diante. Pô, mas só sai lá, porque lá tem esses elementos aqui que eu estou chamando a atenção. Poxa, mas só sai lá, e porque lá tem esses elementos, mas isso vem gerando uma desigualdade muito grande. Então, não há como nós mantermos, ou seja, se eu pensar, e a palestra do Luciano vem a calhar, se eu pensar no que o Luciano falou hoje, sobre o que vai ser e os problemas de emprego que nós vamos ter, tá? Nós vamos viver num mundo muito desigual. Tá? E, no caso brasileiro, vocês viram que estamos à revelia de quase tudo, uma indústria que não tem muito para onde ir, e uma universidade que não consegue se mover direito, e a gente tem grandes problemas. Então, o que eu queria pensar é como a gente sai disso, né? Bom, isso aqui era sobre o que o Luciano falou. Então, eu acho que há de se reinventar. E, principalmente, aí vem a questão do Cassiolato e da Helena, há de ser local. Tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo de algo... Opa, cadê? Ah, Olha lá, aumenta o som. E aí, esse é o comum. Ciranda de roda, samba de roda da vida.